E aí, pessoas, beleza? Tudo bom? Galera, eu estava conversando com um amigo meu e ele me perguntou sobre a descriminalização da maconha, que foi uma decisão tomada pelo STF. Eu acredito que as dúvidas que ele tinha são as mesmas dúvidas que vocês têm. E aí eu fiz esse vídeo, eu estou fazendo, na verdade, para a gente bater um papo e tirar essas dúvidas. A primeira coisa que a gente precisa entender é em relação à decisão do STF, é que não se trata de descriminalizar o tráfico de drogas ou da maconha, mas o que foi descriminalizado é o porte, ou seja, se o indivíduo ele for pego com X quantidade, e segundo o STF seria 40 gramas, esse indivíduo ele não vai responder por um crime, mas ele responde na esfera administrativa. Pessoas, mas de uma forma bem simples para a gente entender, qual que é a diferença entre um crime e um ilícito administrativo? Quando o cara ele comete um crime, ele vai ser processado, vai existir um processo criminal sobre ele, e aí o juiz ele vai dar uma sanção. Caso o indivíduo ele cometa um novo crime, ele vai ser reincidente, vai ter maus antecedentes, a depender do tempo dessa sentença. Na esfera administrativa, quando o cara responde por um ilícito, ele não tem um processo criminal judicial sobre ele. Geralmente, as sanções na esfera administrativa são multas, prestação de serviço à comunidade, e o entendimento do STF foi nesse sentido. Ou seja, se o camarada for pego com até 40 gramas da maconha, ele não responde criminalmente, ele não tem uma ação sobre ele, não é o juiz que vai sentenciar esse camarada, mas ele vai responder na esfera administrativa e uma autoridade competente vai determinar, por exemplo, o pagamento de uma multa. Mas beleza, Manuelson, o STF tomou essa decisão hoje, então amanhã os nóias podem passar lá na frente da delegacia e tirar uma onda com os policiais, ou pode sair aí ostentando essas 40 gramas de maconha. Pessoas, não é exatamente assim. A decisão ela foi tomada pelo STF, só que no Congresso está para ser votado um projeto de lei e o Congresso ele caminha no sentido de criminalizar o porte. Tendo um conflito, o STF ele vai descriminalizar o porte e o Congresso não, ele criminaliza. A gente entende que em relação a esse conflito, a competência para legislar é do Congresso Nacional. Então, se o STF, entendo eu, mesmo tendo descriminalizado o porte, mas se o Congresso ele criminalizar, o porte ainda assim vai ser criminalizado. Isso é em relação à competência estabelecida lá na Constituição Federal em relação aos três poderes, né? A gente tem lá legislativo, executivo, judiciário. O legislativo é justamente quem vai ter essa prerrogativa para criar as leis. E o STF, ele é guardião da Constituição. Galerinha, agora eu vou dar a minha opinião pessoal, como que eu vejo essa decisão do STF. E de início, eu quero dizer que em relação à criminalização da maconha para uso pessoal, essa é uma política falida. A gente percebe que o número de usuários tem aumentado, ou seja, quando você criminaliza, ao invés de você inibir ou desestimular o consumo, muito pelo contrário, o consumo ele tem aumentado. Então essa política de criminalizar um jovem usuário, ela é ineficaz. O que a gente vê é a galera aí jovem de periferia, pobre, sendo preso ou tendo uma ação criminal sobre si por ser usuário. Mas chega, né, galera, de opinião pessoal. Acredito eu que a ideia do STF, ao tomar uma decisão como essa, não é incentivar o uso da maconha, até porque a criminalização não desestimula, mas é fazer uma distinção entre quem é usuário e quem é traficante, e aí parar de levar para a cadeia a molecada, jovem, que é usuária, que não deveria usar, mas já que usa. E essa galera, quando entra nas penitenciárias, geralmente tem que se filiar a uma facção e sair de lá pior do que o que entrou, e todo mundo sabe disso. Então, ao invés de perder esse jovem para criminalidade,
é diferenciar o jovem, o usuário, ou até os adultos também, né? Por que não? Dos traficantes. Eu vejo dessa forma, tá, galera? Em relação à minha opinião como cristão, pessoas, a ideia é você não usar, até porque mesmo o uso é nocivo à saúde, e aí é a ciência que vai dizer isso. O Drauzio Varela também fala, quando o indivíduo ele faz uso da maconha, ele perde algumas conexões neurais, e geralmente acho que todo mundo concorda que quando você conversa com um cara que é nóia, geralmente é aquele negócio, sabe? Tipo, geralmente são pessoas muito mongoloide, de uma linha de raciocínio muito, né? Mas aí é a ciência que fala isso, além de inúmeros outros prejuízos, não só físico, mas psicológico também. Então a ideia é essa. Minha opinião é não usar, mas acredito que o Estado também não pode estar criminalizando essa galera jovem aí, jogando na penitenciária, sendo que tem os grandões para correr atrás.